Olá, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Hoje falaremos sobre o descritor D13, certo? E faremos uma videochamada, uma live ao vivo, falando um pouquinho, analisando essa questão do descritor D13 dentro da apostila. Então, vamos comigo iniciar nossa aula de português de hoje. Bem, na nossa aula de português de hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho. Tá todo mundo aí? Estão ouvindo? Certo, então vamos lá. Certo, então vamos lá. Então, na nossa aula de português de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a semana que vem. De semana que vem, nós vamos iniciar as provas do terceiro bimestre, certo? E vamos falar também um pouquinho sobre o diário de leitura. Por quê? Porque no início do bimestre, em agosto, eu disse para vocês que o diário de leitura valeria quantos pontos? Isso, 3 pontos. E eu só recebo até o final dessa semana, até sexta-feira. Como eu expliquei a vocês, o diário de leitura vale 3 pontos esse bimestre. A prova vale quanto? 3. E o que é que tem mais peso? As atividades. Tem gente que não está postando as atividades no Classic Homes. Ah, eu não tenho. Então, mande no meu privado. Mas se você tem, é para postar lá no Classic Home, certo? Porque quando for sexta-feira, quem enviou diário de leitura já enviou. Quem enviou atividade já enviou, porque eu não recebo depois de sexta-feira. Na semana das provas, eu não recebo nenhuma atividade, certo? Eu só recebo as atividades até sexta-feira. Vocês têm um Classic Home, porque se você perdeu um dia de atividade, tá lá registrado o dia da atividade, você vai lá e faz. Tem gente que não está mandando as atividades e vão se prejudicar por isso. Por quê? Porque o que tem um peso maior na hora da somatória das notas? As atividades do dia a dia, essas atividades dos escritores que são bestinha para a gente fazer. A atividade do Setembro Amarelo, a atividade da Semana da Pátria. Cada atividade que eu passo, ela tem um peso na hora da somatória das notas, certo? E tem um peso ainda mais o diário de leitura, que nesse bimestre está valendo quantos pontos? 3 pontos. Então, eu só recebo até sexta-feira. Já bimestre que vem, se a gente continuar nas atividades remotas, o que vai acontecer? A atividade do diário de leitura, eu vou escolher um único livro para toda a turma, certo? E aí, a turma vai ter que ler esse livro e aí esse livro vai valer a nota da prova. Isso no quarto bimestre, tá bom? Então, esse livro no quarto bimestre vai valer a nota da prova. Por quê, Laís? Porque no quarto bimestre nós temos a feira literária. E cada turma, um professor vai ficar responsável. No meu caso, eu fiquei com o 9º ano e o 8º ano B, certo? Já o 8º ano A, se eu não me engano, foi Rosa. Não tenho certeza, vou conferir. Ou eu fiquei com o 8º B ou eu fiquei com o 8º A. Eu vou conferir com ela aqui, certo? Mas, resumidamente, cada turma tem um professor responsável. E aí, isso no quarto bimestre, que depois eu vou explicar mais profundamente. Cada turma tem um professor responsável e vão trabalhar em cima do diário de leitura. E esse diário de leitura, ele vai valer o quê? A nota da prova do quarto bimestre. Para quem chegou agora, eu estou explicando o quê? Que no quarto bimestre, o diário de leitura valerá a nota da prova, certo, gente? Então, o que a gente tem para fazer nesse bimestre? O diário de leitura, os registros do diário de leitura, nesse bimestre vale quantos pontos? 3 pontos. Tá bom? E ainda tem gente que não me enviou. E eu estou dizendo que eu só recebo até sexta-feira, porque na próxima semana é a semana das provas e eu não recebo mais. E para quem tem atividade atrasada, eu também só recebo até sexta-feira. Ah,
Laís, me envia atividade. Você entre lá no Classroom, que eu já fiz isso para ficar todas salvas lá. Você entre no Classroom, tem atividade data por data. Aí você clica na datinha da atividade e faz a atividade e envia por lá. Ah, Laís, mas não dá para enviar. Se não tem aquela abinha lá embaixo que tem o nome Seu Trabalho, é porque não é para enviar aquela atividade. Agora, se tem o nome lá embaixo, Seu Trabalho, é porque essa atividade tem que ser feita, tirada a foto e enviada. Entendido? Entenderam, turma? Sim, né? Então, resumindo, alguém me diz o que foi que eu falei aqui, para ver se entenderam. Quem quer falar para mim? Isso mesmo. Muito bem, Mário. Isso mesmo. Então, agora nós vamos iniciar o último descritor da prova. Semana que vem começa as provas. Nós temos 4 descritores para prova, que é o descritor da atividade 17, da atividade 18, da atividade 19 e o último descritor hoje, que é o da atividade 20. Certo? Compreendido? Posso passar adiante? Excelente. Vocês são 10. Muito bem. Vamos lá. Alguma dúvida vocês vão falando, não escreve no chat, porque agora, a partir de agora, eu não vou conseguir ver o chat, tá bom? Muito bem. Vou agora gravar aqui a tela. Só um momento. Como eu falo bastante para vocês, o número do descritor, ele não tem grande relevância. Mas, olha, como vocês veem aqui, já que nesse tópico que eu pesquisei, o descritor D13 aqui, ele está como D20. Então, não tem relevância a questão do número, mas ele fala a mesma coisa do descritor D3, que é o quê? Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e aquelas em que será recebido, certo? Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo tema, fato ou tema. Então, só para conferir aqui. Então, o que é o descritor D13? Ele vai falar de assuntos iguais, mesmo tema, só que pode ter opiniões iguais ou diferentes. E o que é que o descritor D13 quer? Quer que você reconheça isso. Essas opiniões iguais ou diferentes. E reconheça o público, se é um público igual ou diferente. Reconheça o gênero, se é um gênero igual ou diferente. Certo? Ou se trata do mesmo assunto ou não. É isso que o descritor D13 quer. Compreendido isso? Sim. Então, vamos aqui para outro exemplo. Esse aqui eu vou ler, que eu acho que tá pequenininho para vocês. Ou dá para ler? Alguém quer ler ou eu leio mesmo? Se tiver pequeno, vou ler. Jovens enfrentam mal a acne, mostra pesquisa. Transtorno presente na vida de grande maioria dos adolescentes e jovens, a acne ainda gera muita confusão entre eles, principalmente no que diz respeito ao melhor modo de se livrar dela. E o que mostra uma pesquisa realizada pelo projeto Companheiros Unidos contra a Acne, uma parceria do Laboratório Roche e da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Foram entrevistados 9.273 estudantes, entre 11 e 19 anos, em colégios particulares de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Pará, Paraná, Alagoas, Ceará e Sergipe. Entre os quais 7.623, 82%, disseram ter espinhas. O levantamento evidenciou que 64% desses entrevistados nunca foram ao médico em busca de tratamento para espinhas. Apesar de não ser uma doença grave, a acne
compromete a aparência e pode gerar muitas dificuldades ligadas à autoestima e à sociabilidade, diz o dermatologista Samuel Henrique Mandubão, presidente da SBD de São Paulo. Outros 43% dos entrevistados disseram ter comprado produtos para acne sem consultar o dermatologista. As pomadas, a automedicação mais frequente, além de não resolver o problema, podem agravá-lo, já que possui componentes oleosos que entopem os poros. Esse é o primeiro texto. Esse texto, ele está apontando que a acne é um problema ou que a acne é aceita bem pelos adolescentes? É um problema. Isso. Agora, já aqui no segundo texto, perda de tempo. Os métodos mais usados por adolescentes e jovens brasileiros não resolvem os problemas mais sérios da acne. 23% lavam o rosto várias vezes ao dia. 21% usam pomadas e cremes convencionais. 5% fazem limpeza de pele. 3% usam hidratante. 2% evitam simplesmente tocar no local. E 2% usam sabonete neutro. Então, esse segundo texto, ele fala também do mesmo tema do primeiro. Ele fala da acne. O primeiro texto fala. Ele fala da acne. Só que no primeiro texto, ele é mais específico. Já no segundo texto, ele só fala do quê? Dos métodos que os adolescentes usam para evitar a acne. Então, voltando para cá. Comparando os dois textos, percebe-se que eles são semelhantes, falam do mesmo assunto e também falam do mesmo ponto de vista sobre o assunto? Não, tá até respondido aqui já. Eles falam do mesmo assunto, só que eles não falam do mesmo ponto de vista. Ele aqui fala de uma pesquisa, ele fala o que os adolescentes acham sobre a acne. Já nesse aqui, eles só falam os métodos que os adolescentes usam para evitar a acne. Então, eles são divergentes? Têm opiniões diferentes? Não, não têm opiniões diferentes. Eles são contrários? Mesma coisa, opiniões diferentes? Não. Então, eles são complementares. Esse segundo texto, ele complementa o primeiro. Porque nesse aqui, ele fala sobre o quê? Sobre a acne em geral, de uma pesquisa, o que os adolescentes acham a partir da pesquisa. Já nesse aqui, ele fala dos métodos que os adolescentes usam para evitar a acne. Então, isso aqui, esses textos são o quê? Complementares. Compreendido? Certo, agora vamos voltar para a apostila. Pronto, então... nós vimos mais um pouquinho sobre o que é esse descritor D13, que ele fala o quê? Comparar textos com o mesmo tema e identificar se é opinião igual, se é opinião diferente, se é o mesmo gênero, se pedir a questão, ou se é gênero diferente, ou se é para o mesmo público ou não. Esse aí é o descritor D3. Então, agora, eu vou passar a questão 2 para vocês responderem, tá certo? E aí, vocês respondem e postam lá no Classic Room. Só lembrando, novamente, para vocês não esquecerem. Só receba as atividades atrasadas até quando? Sexta-feira. Para quem ainda não fez o diário de leitura, faça, porque ele vale 3 pontos e eu só recebo sexta-feira. Até sexta. Semana que vem começa o quê? As provas. Isso. E eu vou mostrar o calendário a vocês agora. Vamos lá. Oitavo A, certo? Vai postar no grupo, Liduína, mas eu tô mostrando. Oitavo A, português segunda. Terça, matemática. Quarta, história. Quinta, inglês e geografia. Sexta, ciência.
Quem quiser, não quiser esperar, tira um print aí do celular. Vou pro oitavo B. Indo pro oitavo B. Esse é o oitavo A. Oitavo B, segunda português, terça matemática, quarta inglês e ciências, quinta história, sexta geografia. Quem não quiser esperar, tira um print, certo? E aí, como é que vai ser as provas? No mesmo esquema do bimestre passado. É prova de português, somente é prova de português nesse dia. Esse dia todo é as provas de português, tá certo? Matemática, esse dia todo é a prova de matemática. E assim até terminar a semana, tá bom? Compreendido? Ótimo. Alguma dúvida sobre o descritor de hoje? Não? Facinho, né, esse descritor? Agora nós vamos para a telinha que eu quero tirar uma fotinha de vocês, tá certo? Tirei a fotinha de vocês. Alguma dúvida ou não sobre o conteúdo? Não? Que bom. Então, pronto, a nossa aula de português foi isso. E se tiverem dúvida, é só mandar mensagem para mim, tá certo? Então, tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima aula.